Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre um processo de recuperação de plantas frutíferas velhas, debilitadas, que há muito tempo não recebem os tratos culturais necessários. Eu vou falar especificamente de videiras, mas esse processo ele serve praticamente para todas as plantas frutíferas e passa por uma boa adubação orgânica e uma boa adubação fosfatada. A diferença entre as plantas frutíferas são as quantidades dos adubos a serem aplicados por planta, dependendo do porte da planta, tá certo? Então, nesse primeiro slide, a gente observa uma parreira de uva muscadinhas no inverno, quando as plantas perdem todas as folhas, tá certo? E a gente observa aqui, acompanhando a seta do lado esquerdo, a haste principal da planta, né? Os ramos principais, bem grossos, né? Escuros aqui, né? E do lado direito aqui a gente observa ele já, as plantas no estágio vegetativo, né? E os ramos principais da planta aqui, ó, a gente observa a ocorrência de líquens, né? Nos ramos aqui, nos ramos secundários também, mostrando que a planta realmente é bem velha. Mas é, esses líquens não provocam nenhum dano na planta. Esses líquens ocorrem porque as videiras muscadinas, elas geralmente enfolham bastante, o ambiente no interior da copa fica bem úmido, então ocorre a presença desses líquens, mas não é, a gente não precisa de preocupar, tá certo? A gente gostaria que vocês observassem o vigor dessas plantas é, antes do processo de revigoramento. Então, as plantas estavam em decadência, né? São plantas bem velhas, plantas com mais de 50 anos de idade, tá certo? Então, o primeiro ponto a ser feito é uma poda que a gente chama de poda de rejuvenescimento. Cada variedade de uva em diferentes regiões tem um determinado tipo de poda. Então, a gente vai falar aqui de uma poda, de um método geral que funciona para a maioria das videiras, né? Mas a recomendação mais é para um pomar doméstico. Se for um pomar comercial, a pessoa realmente tem que procurar uma informação técnica mais segura, né? Porque tem para cada variedade, para cada local, tem um tipo específico de poda. Mas uma poda que funciona muito bem para a maioria das fruteiras, né, a maioria das videiras, é você, quando as plantas estão nesse estado aqui, que já perdeu todas as folhas, na nossa região aqui, o mês ideal para fazer essa poda é julho, então você vai eliminar mais de 90% desses ramos que produziram folhas e frutos no ano anterior, tá certo? Então a recomendação é você encurtar ramos com diâmetro menor que um lápis, que é o diâmetro de um lápis, para uma a duas gemas, e ramos com um diâmetro superior a de um lápis para 3 a 4 gemas, tá certo? Então essa é uma recomendação geral e funciona relativamente bem. Então, após a poda, você vai verificar que as plantas vão ficar dessa forma aqui, ó. Então a gente vê que realmente a planta vai ficar com muito poucos ramos, tá certo? E os ramos com entre uma, duas, três gemas. Então vai variar entre uma e 4 gemas, tá certo? Então a gente vê nessa foto aqui, acompanhando a seta, a gente vê na parte superior aqui também, ó, essa foto menor, os ramos eles foram encurtados, né, entre uma e 4 gemas, tá certo? E cerca de 45 dias posterior à poda, dependendo da ocorrência de chuvas, vai haver o início da brotação, tá certo? Então vai ter uma brotação bem expressiva. É lógico, se a planta estiver muito debilitada, pode ser que poucos ramos realmente vegetem, tá certo? Mas se ocorrer
o surgimento de muitos ramos vegetativos, posteriormente a gente faz o desbaste de ramos, deixando na planta somente aqueles ramos produtivos que têm cachos na base, tá certo? Então, esse é um processo que funciona relativamente bem para a maioria das videiras, tá certo? Então, fica a dica aí. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer através do canal. Então, o processo em si, ele baseia-se, como a gente comentou, numa adubação orgânica e fosfatada bem boa, né? Tá certo? Então, aqui a gente tem a videira muscadina, uma planta bem antiga, a gente pode ver aqui pelos ramos principais, né? O tronco da planta aqui, tá certo? E a gente vai fazer uma abertura de um sulco na parte de cima da planta e na parte de baixo. O ideal é que seja feito dos dois lados, tá certo? E nesses sulcos que foram abertos, né, a gente vai fazer a aplicação primeiro de um adubo fosfatado, como a gente vê aqui do lado direito, acompanhando a seta, né, tá certo? E posteriormente a gente vai fazer a aplicação do composto orgânico. A gente vê aqui que nesse caso aqui, a planta já está no segundo ano já de recuperação. Então, a adubação foi feita um pouco mais tardia. Mas a gente pode, assim que a gente realizar a poda em julho, a gente já pode abrir os sulcos nas laterais da planta antes da brotação e já fazer a aplicação dos adubos. Então, não precisa de esperar as plantas iniciarem o processo de vegetação. Aqui a gente observa, né, que é a aplicação de composto orgânico por cima do adubo fosfatado. As quantidades de adubos a gente vai falar um pouco mais adiante, tá certo? Então, de preferência, a gente deve utilizar o composto orgânico, que é um adubo orgânico estabilizado de liberação de nutrientes mais lenta e que não fermenta. Por que disso? Porque quando a gente abre esses sulcos, geralmente ocorre a presença de muitas raízes aqui. E a gente ocorre o ferimento dessas raízes, né? Mas a gente não precisa preocupar que essas raízes vão regenerar. E realmente o adubo fosfatado junto com o adubo orgânico é que vai permitir, né, essa regeneração do sistema radicular. Por isso a importância do adubo fosfatado, tá certo? Se a gente aplicar um esterco animal que não está curtido, pode prejudicar a formação de raízes, porque o esterco pode fermentar. Então, de preferência, usar composto orgânico ou um esterco animal bem curtido, tá certo? Então, o composto orgânico, observando do lado direito aqui, ele é aplicado em cima do adubo fosfatado de um lado e de outro da planta. Então, a gente observa aqui o processo já concluído, tá certo? E se tiver a oportunidade de colocar uma cobertura morta sobre esse adubo orgânico, é o ideal, porque geralmente a videira é plantada em área ligeiramente inclinada, né? E as chuvas podem realmente tirar. Então, a abertura desse sulco é justamente para permitir, né, que tanto o adubo fosfatado e o adubo orgânico não sejam retirados de próximo da planta, tá certo? E do lado direito aqui a gente vê as plantas já, né, no segundo ano, né, com um vigor bem mais, bem melhor, né, do que inicialmente. Então, mostrando realmente que a planta está recuperando o vigor e posteriormente a produção realmente vai ser maior e realmente foi maior ao longo dos anos, certo? No caso, se a pessoa não tiver tempo suficiente, né, para abrir os sulcos ou ficar com receio, né, de causar ferimento no sistema radicular da planta, ela pode aplicar o adubo orgânico de forma superficial, como a gente vê aqui do lado esquerdo, né? Mas antes da aplicação dos adubos, a gente faz o coroamento, né, a capina, onde vai ser colocado o adubo orgânico, né, e o adubo químico, né? Então aqui a gente vê já o adubo colocado numa área que foi capinada, aqui a gente vê mais para frente aqui, acompanhando a seta, uma área que foi capinada já para receber o adubo, tá certo? Então primeiro a gente coloca o adubo fosfatado e logo em seguida a gente coloca o adubo orgânico por cima, tá certo?
Então, a gente vê aqui essa aplicação. Então, quando a gente vai usar um esterco, né, que não está muito curtido, a gente recomenda, inclusive, fazer aplicação superficial. Em vez de abrir o suco, a gente fazer a aplicação superficial e proteger esse adubo com, com uma palhada, tá certo? E muitas vezes o produtor que é convencional, que usa herbicida, logo após a poda, ele pode, ou antes mesmo da poda, né? Ele pode fazer a aplicação do herbicida na linha e jogar tanto o adubo mineral como o composto orgânico por cima desse capim. Aplicou o herbicida num dia, no outro dia já pode aplicar, porque o herbicida já vai estar fazendo efeito na planta e esse mato vai secar e vai proteger tanto o adubo fosfatado como o adubo orgânico aplicado. Então, funciona muito bem também, neste caso, de do mato secar e proteger também o adubo orgânico, tá certo? Mas no manejo agroecológico orgânico não pode utilizar, né, o herbicida. E quando a gente vai usar adubos frescos, né, orgânicos frescos, né, com estercos animais, a gente tem que reduzir a dose, porque a liberação é muito rápida, e, inclusive, muitas vezes a gente recomenda até o parcelamento e não aplicar uma quantidade muito grande do adubo orgânico por planta. Com relação às quantidades, então a gente lista aqui as quantidades, né? Então, no primeiro ano, aquele ano que a gente inicia o processo de recuperação, em plantas sobre o manejo orgânico, a recomendação é aplicar cerca de 800 gramas de fosfato natural ou termofosfato, todos dois são permitidos no manejo orgânico, né? 20 litros de composto orgânico e 200 gramas de sulfato de potássio. Então, a videira é bem exigente de potássio, a gente tem que fazer uma complementação com potássio, tá certo? Então, a metade da dose desses adubos é aplicada em cada lado da planta. Então, em cada lado da planta vai receber 400 gramas de fosfato natural, 10 litros de composto orgânico e 100 gramas de sulfato de potássio, tá certo? E, se possível, se tiver condições, a gente também aplicar 30 gramas de bóricas, né? E cerca de 200 gramas de cinza por metro quadrado na linha de plantio, superficialmente mesmo. O boro pode ser aplicado junto com os adubos no suco de plantio, mas a cinza deve ser aplicada superficialmente em toda a linha de cultivo e não de forma muito localizada, tá certo? E os sucos, né, eles devem estar a uma distância mais ou menos a uns 40 a 50 centímetros da haste principal da planta, tá certo? É onde que ocorre uma maior quantidade de raízes absorventes dos nutrientes. Se for no manejo convencional, então, no primeiro ano, a gente recomenda, né, cerca de 800 gramas de superfosfato simples, 20 litros de composto orgânico, e no caso, pode ser o cloreto de potássio em função, em substituição ao sulfato de potássio, né? Mas, mesmo no sistema orgânico, no primeiro ano de recuperação, a gente recomenda fazer o uso do composto orgânico. Então, no processo inicial, principalmente no primeiro ano, eu não vejo como recuperar uma planta sem aplicação de adubo orgânico, tá certo? Nós já comentamos em vídeos anteriores que o adubo orgânico, né, ele ajuda na melhoria das características física, química e biológica do solo, ele controla o pH do solo, ele é uma boa fonte de fósforo, então permite um melhor desenvolvimento do sistema radicular. Então a gente passa, né, o rejuvenescimento, a recuperação da planta passa realmente por uma boa adubação orgânica, tá certo? E, novamente, no sistema convencional, se puder aplicar um pouco de bóricas e cinzas também, seria o ideal no processo de recuperação. Já nos anos posteriores, se a planta no primeiro ano apresentar uma boa recuperação, a gente recomenda reduzir a quantidade dos adubos aplicados, tá certo?
Então, no caso do manejo orgânico, reduzir para 400 gramas a dose de fosfato natural ou termofosfato, de 12 litros, né, de composto orgânico, tá certo? E 200 gramas de sulfato de potássio, tá certo? Aplicados também logo após a poda no mês de julho. E de um lado e do outro da planta. Nesses anos posteriores, não é necessário você abrir os sulcos, né, para colocar, porque o volume de adubo é um pouco menor. Mas se tiver num terreno muito inclinado, que tenha a possibilidade da chuva retirar esses adubos de perto da planta, a gente recomenda novamente fazer os sulcos, né, para que esses adubos fiquem protegidos, tá certo? E após a brotação, se a gente vê que a planta está com um vigor muito pequeno ainda, a gente pode acrescentar um pouco mais de composto orgânico. Mas a gente deve tomar cuidado, porque nitrogênio demais realmente é prejudicial para a videira, que pode vegetar muito e produzir pouco. E no manejo convencional, nos anos posteriores, a gente também reduz a adubação fosfatada, né? E o composto orgânico ele pode ser substituído pelo adubo 200520, que é um adubo mineral, tá certo? Pode. Mas se a pessoa tiver um adubo orgânico, o ideal é que ela continue utilizando pelo menos uma pequena quantidade do adubo orgânico, né, para manter o pH do solo, melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. E como você vai aplicar a formulação 20,05,20, que já tem uma quantidade de potássio, você pode reduzir a quantidade de cloreto de potássio, tá certo? E lá para outubro, quando a planta iniciar a brotação, se precisar, você pode colocar um pouco mais da formulação 20,05,20, tá certo? O ideal é que pelo menos a cada 2 anos seja feita uma análise de solo, tá certo? Para verificar o avanço ali da fertilidade do solo. E dependendo, né, desse avanço da fertilidade, a gente pode inclusive reduzir ainda mais a quantidade dos adubos a serem aplicados, tá certo? A análise de solo é muito barata pelos benefícios que ela traz, né, para o sistema e para o produtor. Então a gente tem que tomar muito cuidado o excesso de nitrogênio, tá certo? Então aplicar muito adubo orgânico, né, ou muito da formulação 20,05,20, que tem bastante nitrogênio também, a planta pode vegetar demais e produzir poucos cachos, tá certo? E além disso, no caso da planta muito vigorosa, a maturação dos frutos é desuniforme e a planta fica também mais suscetível a pragas e doenças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa quantidade de adubos. A gente está recomendando ali no primeiro ano 20 litros e no segundo 12 litros de composto orgânico, mas a gente tem que chamar a atenção que 1 litro de composto orgânico ele pesa mais ou menos 500 gramas. Então, na realidade, a gente está aplicando no primeiro ano 10 quilos de composto orgânico e no segundo ano 6 quilos. Então, é uma quantidade relativamente pequena por planta, tá certo? Então, tem diferença quando a gente fala litros para quilo. Eu coloquei ali em litros porque é a forma melhor para o produtor, né, que não precisa ficar pesando esses adubos com frequência, tá certo? E se for cama de aviário fresca, não curtida, como ela tem um teor muito alto de nitrogênio, praticamente o dobro do teor do composto orgânico, essa dose, né, tem que ser reduzida pela metade, tá certo? Então, em vez de usar 20 litros no primeiro ano, passar para 10 litros, tá certo? E no segundo ano só passar para 3 litros. Então, tem que tomar cuidado, tá certo? O uso de cama de frango, ok? E aqui a gente vê um pomar de uvas moscadinas, né, mais novo, na fase de inverno, né, quando as plantas perdem todas as folhas, e aqui logo após a poda, tá certo? Do lado direito aqui. Então a gente vê a quantidade de material
que foi jogado para o chão em função da poda, né? Então, os ramos são encurtados realmente para 1 a 4 gemas, tá certo? Dependendo do calibre do ramo, tá certo? E esse material ele pode ficar aqui na entrelinha, tá certo? Se tiver um volume muito alto, ele pode ser retirado e usado na compostagem. Alguns produtores utilizam até junto a esse material, queimam e depois pegam a cinza e colocam novamente no pomar, né? Tá certo? Vai depender do manejo aplicado, mas ele pode ficar sem nenhum problema, caso realmente o pomar não esteja infestado com nenhum tipo de doença mais séria, tá certo? Então esse é o manejo adotado. E aqui a gente observa que tanto no pomar velho, mas no pomar novo, a gente usa o mesmo esquema, né? A gente é, aplica de forma localizada, né, um pouco de adubo fosfatado, logo em seguida a gente aplica, né, o composto orgânico e no local que a gente está aplicando a gente faz o coroamento inicial, né, a capina inicial para não fazer, para evitar a concorrência com as plantas daninhas, né? Tá certo? Então o coroamento é feito só realmente no local de aplicação. E a gente falou sobre cobertura morta, né? Nesse caso aqui a gente está por cima do adubo orgânico, a gente está fazendo a aplicação de uma cobertura morta em torno da planta aqui com aparas de gramas. E funciona muito bem, evita, né, a perda de umidade, exerce um controle de plantas espontâneo, então é uma prática muito boa. A gente tem que tomar cuidado da cobertura morta não chegar muito próximo ao coleto da planta aqui, né, que é a transição da parte aérea para o sistema radicular, para não ter muita umidade próximo da planta, tá ok? Bom, então a gente vê aqui, né, plantas de uvas muscadinas com uma boa produção, com um vigor muito bom, tá certo? E com a quantidade de ramos não excessiva. Então, antes de chegar nessa fase aqui, quando os ramos estão ali com 40 centímetros mais ou menos de comprimento, a gente elimina os ramos que não estão com o início de formação do cacho na sua base. Então a gente deixa na planta praticamente os ramos que realmente têm o cacho em formação, tá certo? Esse desbaste de ramo é necessário, né, para a gente ter uma melhor aeração, uma melhor entrada de luz, né, tanto nas folhas que ficam, né, e também nos cachos, tá certo? E no caso da uva muscadinas, no manejo orgânico, muitas vezes não é necessária nem a aplicação de calda bordaleza, porque realmente essas videiras são muito resistentes a pragas e doenças. Mas nas outras videiras, a recomendação é você fazer a aplicação de calda bordaleza de tempos em tempos, tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Lembrando, né, novamente, né, que tanto no sistema orgânico como no sistema convencional, né, a recuperação de plantas, né, debilitadas, elas passam, né, a recuperação passa, né, necessariamente por uma boa adubação orgânica, além da adubação fosfatada. Então, não esqueçam de realmente fazer a aplicação do adubo orgânico aí, pelo menos no primeiro ano de recuperação das plantas, tá certo? Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.